Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui novamente. Nós estamos no canal Didática Bíblica. Eu sou Tiago Araújo e hoje o tema será: Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado. Antes de nós iniciarmos o tema, não se esquece de se inscrever, nos ajude aí a crescer o nosso canal, ativa as notificações, né? Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo e bora pro tema. Vamos lá, vamos começar pelo sustento de quem acredita que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado. Tem gente que diz assim: mas é tão fácil responder. Claro que não tiveram, porque a Bíblia diz no capítulo 4 que Adão e Eva tiveram filhos depois de terem pecado, porque o capítulo 3 eles foram expulsos e no capítulo 4 acontece deles terem filho. Assista o vídeo, eu vou deixar no final deste vídeo aqui sobre Adão e Eva poderiam ter filhos antes do pecado, né? E hoje nós vamos falar se eles tiveram. Assista aí, eu vou deixar no final do vídeo e você já acompanha também sobre esse tema. Primeiro, você acha que é tão fácil responder que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Eu vou dizer para você se eles tiveram ou não, mas antes vamos fazer algumas considerações para você que acha fácil dizer simplesmente um não. Se fosse fácil assim, eu não teria trazido esse tema. Tá bom. Porque olha só, a ordem foi dada em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então, se eles não tiveram pecado ainda no capítulo 1, versículo 28, por que eles não poderiam ter tido filhos antes do pecado? A ordem foi dada antes de eles pecarem, deles multiplicarem, frutificarem a terra. Então, daí nós já tiramos que eles poderiam ter filhos, né? Assista depois esse vídeo que eu falei e aprenda mais, certo? Outra coisa, se a ordem foi dada antes deles pecarem, então, alguns acreditam que eles tiveram. Segundo, a multiplicação das dores de parto. Como é que uma pessoa que nunca sentiu dor de parto vai sentir as dores de parto multiplicadas se ela não poderia se ela não poderia ter filhos antes do pecado? Então, lógico que quem acredita nisso vai argumentar que pela multiplicação da dor de parto, logicamente Eva teve filhos antes do pecado porque as dores foram multiplicadas como nos primeiros filhos que ela teve. Nos primeiros filhos ela não sentiu tanta dor, mas a partir do pecado as dores de parto dela foram multiplicadas. Terceiro, quando o capítulo 4 ele vai falar sobre Caim e Abel, e Caim mata o seu irmão Abel, a Bíblia conta que Caim sai daquela região e vai se casar com uma mulher. Que mulher? De onde aquela mulher veio? Dá pra você me explicar isso daí? Você já pensou? A ordem foi dada antes do pecado. Frutificar e multiplicar. E segundo, a multiplicação do parto. Como é que se multiplica um parto que nunca ninguém sentiu a dor? E terceiro, da onde veio a mulher de Caim? Não sei. Então, o que era para se explicar, agora eu vou começar a explicar. Porém, cada um desses versículos eles têm suas explicações lógicas, claro. Até porque eu não traria um vídeo aqui para não trazer uma explicação e deixar sua mente confusa. Mas vamos lá. Primeira coisa, a ordem foi dada em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Mas nós percebemos que pelos relatos bíblicos, não teve o tempo, infelizmente, do casal ter filhos antes do pecado. Por que eu falo isso? Porque se eles tivessem tido filhos antes do pecado, Romanos capítulo 3, versículo 23 seria uma mentira. Olha lá o que Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, acreditar que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado é dizer que o capítulo 3, versículo 23 de Romanos está se contradizendo em que todos pecaram. Aí há quem diga: mas se todos pecaram, a natureza sofreu a consequência de Adão e Eva por terem pecado. Exato. Se eles tiveram filhos antes do pecado, por que só Adão e Eva saíram do jardim e o jardim foi protegido pelos anjos com espada flamejante? Onde estavam os filhos de Adão e Eva quando eles saíram do jardim? Ora, se eles pecaram, eles deveriam ter saído também do jardim por causa do pecado de Adão. Mas a Bíblia não conta os filhos de Adão e Eva saindo do jardim. Por quê? Porque só Adão e Eva havia pecado. Jesus não precisar vir à terra. Por quê?
porque já tem uma geração santa antes de Adão e Eva que não pecaram. Os filhos de Adão e Eva não pecaram depois, antes de Caim e Abel. Então, se essa geração existiu realmente, então por que Gênesis capítulo 5 vai falar que Deus deu uma descendência de Sete para a genealogia de Jesus? Ora, se tem uma geração santa que não pecou ainda, logicamente Jesus não precisaria vir à Terra para morrer pelo ser humano, porque um ser humano perfeito poderia fazer o sacrifício perfeito também, por não ter pecado. Então, acreditar que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado é absolutamente inconcebível, assim como foi inconcebível realmente ela ter, porque ela não teve. Não estou aqui dizendo que ela não poderia, ela poderia, porém ela não teve filho antes do pecado. E outra, se Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado, procriaram antes do pecado, porque que após pecarem, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles tiveram vergonha de estarem nus na frente um do outro. Se eles já haviam coabitado, já deveriam ter perdido a vergonha de estarem nus, e a Bíblia é bem clara em dizer que Adão e Eva estavam nus, mas não se envergonhavam. Ou seja, se eles não se envergonhavam de estar na frente do outro, não seria motivo também para quando eles tivessem procriado, de ter tido filhos, agora ficar envergonhado depois de comer do fruto do bem e do mal, já que Adão já tinha provado da fruta antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que piada velha. Comecei o ano com uma piada velha. Ok? Então, nós teremos outros textos e outros vídeos explicando sobre Gênesis capítulo 6, o que significa aqueles gigantes que nasceram dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Então, não deixe de nos acompanhar novamente. Se inscreva no nosso canal, curte aí, deixa o teu like e comenta o que é que você acha. Adão e Eva tiveram filhos ou não tiveram filhos? Deixa aí o teu comentário, nos ajude a crescer e Deus abençoe a cada dia a sua vida.